escondido num campo. E quando o homem acha esse tesouro, ele se enche de alegria. E ele vende tudo que tem. Ele dá a sua vida pelo aquele tesouro. Amém? É isso que nós fazemos todos os dias. Nós entregamos as nossas vidas. Nós entregamos tudo que nós temos. Nós entregamos as nossas finanças, as nossas vidas. Amém? Foi para isso que você veio nessa noite aqui. Você pode agradecer a Ele. Você pode estender as suas mãos. Agradeça mais uma vez. É Ele que abre portas. É Ele que vai na nossa frente, destruindo os portões de bronze e os ferrolhos de ferro. Aleluia. Eis o Senhor que vai adiante de nós. Eis o Senhor que vai adiante de nós. Nós cremos nessa palavra, Senhor. Nós cremos nessa palavra. Abre portas, abre portas, abre portas. Aleluia. Opera milagres ao todo o caminho. Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Abre portas, opera milagres ao todo o caminho. Luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Sim, Senhor, sim. Nós viemos nessa noite para receber de Ti, Senhor. Nós estamos com o coração aberto para receber mais uma porção nessa noite. Aleluia. Você enviou a Sua palavra e nos sarou e nos livrou daquilo que era mortal. Aleluia. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós cremos nessa palavra, Senhor, que nos libertou, que nos colocou de pé. Aleluia, que tem nos dado vida, tem nos trazido provisão para nossas casas. Aleluia, tem acrescentado as nossas finanças, Senhor. Somos gratos em nome de Jesus. Aleluia, amém. Você pode sentar um pouco. Obrigado. Daqui a pouco. Amém. Aleluia. Então, irmãos, a cada culto o Senhor tem algo para acrescentar no nosso coração, amém? Então eu não quero me deter simplesmente a um esboço, aquilo que a gente preparou, mas que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa noite, amém? Que Ele possa ministrar não só no meu coração, mas no seu também, amém? Então, como eu comecei falando para você, amém? O reino de Deus, quando o homem ele encontra esse reino, ele se enche de alegria. Não tem como ele andar mais do mesmo jeito. Há uma transformação, amém? E não tem como ele reter, mas ele sempre quer liberar algo para o Senhor. Quando você vê lá em Provérbios capítulo 11, versículo 24, que aquele que retém mais do que é justo é de pura perca, amém? Às vezes a gente pensa que ele só fala só ali, a gente ministra muito sobre isso, sobre a oferta, mas não é só isso. Às vezes nós estamos retendo amor, amém? Nós estamos retendo compaixão, nós estamos retendo misericórdia, nós estamos retendo o propósito de Deus, e a gente precisa ficar atento, amém? Nós precisamos nos examinar a cada dia, se nós estamos na frequência de Deus, se nós estamos andando na linha. Eu escutei um homem de Deus dizer que aviões que se colidem é quando eles saem da rota. Aviões que saem da rota, geralmente eles entram em colisão. Quando aquele bichão sobe lá em cima, ele sai direcionado numa rota. O piloto está ali, tem um para-brisa na frente dele, mas ele não está vendo nada. Mas existe uma rota que foi programada desde do embarque, desde da decolagem, aliás, até o fim. Então, a nossa vida, irmãos, Deus já escreveu elas. Então, Deus já profetizou a nosso respeito aquilo que a gente começou e aquilo que a gente vai terminar. Então, eu preciso entender esse caminho que o Senhor está me levando. Amém? A movimentação de Deus, aquilo que Ele está movendo sobre a terra e aonde eu estou indo. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8.
versículo 28. Aleluia. Quem chegou lá, diga amém. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus, digam amém. Amém. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, para eu me conduzir diante dessa trajetória, para que as coisas possam se conduzir bem na minha vida, primeiramente eu preciso amar o Senhor e eu preciso entender o propósito. Algumas versões dizem que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que caminham segundo o seu propósito. Eu preciso caminhar segundo o propósito de Deus, eu preciso entender Ele. Versículo 29, ele diz: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, determinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também o chamou. E os que o chamou, a esses também o justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Então, para eu entender o propósito, eu preciso ter um modelo. E o meu modelo é Cristo. O modelo da nova aliança é Jesus. O modelo da dispensação da graça é Cristo. A gente aprende com grandes homens que se passaram na Bíblia, no Antigo Testamento. Mas o meu modelo é Jesus. Então eu preciso olhar para Cristo, eu preciso conhecer as obras de Cristo, para que eu venha andar na semelhança dEle. Então, Paulo está dizendo aqui e afirmando, para serem conforme a imagem do seu Filho. Romanos capítulo 6, versículo 4 em diante, ele diz, olha, nós morremos e ressuscitamos juntamente com Ele para quê? Para andar em novidade de vida, uma vida nova, uma vida segundo, amém, o seu modelo, aleluia. Aleluia. Eu estava meditando nessa tarde, e eu vi uma frase que dizia, diante dos meus passos, o que faria Jesus? Diante das minhas decisões, nesses dias, que decisões Jesus tomava viria tomar no meu lugar? Que decisões Jesus tomaria no seu lugar? Amém. Às vezes nós estamos nos apoiando no nosso próprio entendimento, no nosso próprio raciocínio, não paramos para receber o conselho de Deus e caminhamos nas nossas próprias conclusões. Em Provérbios capítulo 14, diz que para o homem parece ser caminhos direito, mas o final é morte. Há caminhos para o homem que parece ser direito, mas no final é caminho de morte. Amém? Então eu preciso buscar o conselho de Deus. Provérbios capítulo 16 diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Abra lá. Provérbios capítulo 16. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O Senhor pesa a intenção do coração. Então todas as nossas decisões diante de Deus, Ele vai pesar. Amém? Mas no versículo 23, irmãos, e eu acho maravilhoso isso,
Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Quando eu coloco diante de Deus, quando eu consagro diante de Deus, tudo aquilo que eu tenho feito na terra, todas as minhas decisões, todos os meus planos, amém? Ele estabelece os meus desígnios. O salmista lá em Salmos 25, versículo 12, diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. E Ele aumenta mais. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aleluia! Então o que é que eu aprendo com isso? Que Deus só vai ser íntimo daqueles que o temem. Daqueles que têm consagrado a sua vida, que não têm retido algumas áreas. Amém? Aleluia! Que não têm retido os seus dízimos, nem as suas ofertas, mas têm andado em aliança com Deus. Amém? Um homem que coloca Deus em primeiro lugar, irmãos, ele não vai negociar com o mundo. Ele não vai negociar nenhuma área da sua vida. Mas quando chega na sua mão, ele lembra do seu Senhor. Ele lembra do seu Senhor. Aleluia. Então, a palavra ela não pode passar despercebida diante de nós. Nós precisamos examinar ela a cada dia. Nós precisamos viver essa palavra. Aleluia. Obrigado, Pai. Jesus, Ele é o nosso modelo. Em Atos capítulo 10, versículo 38, diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Existe uma unção que nos respalda. Amém? Para que a gente venha prosperar em todas as nossas áreas da nossa vida. Agora, isso sempre vai esperar uma resposta. Não adianta eu conhecer algo e não andar na revelação daquilo. E não andar na consciência. Amém? Irmãos, eu posso dizer isso, a gente tem muita palavra. Amém? Mas muitas vezes temos poucos resultados. A gente tem muita consciência, muita revelação, mas muitas vezes nós somos pouco no resultado. Aleluia. Os meus passos, amém, precisam apontar para Jesus. Tudo aquilo que eu tenho feito, eu preciso apontar para Ele. Amém. 1 Pedro, abra lá, 1 Pedro capítulo 2. Versículo 21. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, olha aí, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente. Jesus foi um exemplo verdadeiro, irmãos. Quando os céus se abrem
e proclama o ministério de Cristo no Jordão. E Jesus sai dali e é levado para o deserto. Está escrito em Lucas capítulo 4. E Jesus é tentado no deserto e vence o mundo no deserto. Vence Satanás no deserto. Em João capítulo 14, Jesus diz, olha, aí vem o príncipe desse mundo. E ele não tem nada com a minha vida. Sabe por que Jesus estava dizendo aquilo? Porque ele tinha vencido Satanás no deserto. O primeiro Adão, amém, se perdeu no jardim, mas o segundo Adão venceu no deserto. Venceu, nos deu novamente o caminho, o lugar da presença. Nos trouxe novamente para o Éden, amém? Para o lugar da presença. E hoje novamente podemos ter domínio sobre tudo. Em Jesus nós temos domínio. Em Jesus nós podemos dominar. Amém? Aleluia. Então Jesus Cristo, Ele é o exemplo para nós andarmos nessa terra. Amém? O meu plano pessoal, irmãos, precisa se encaixar no propósito de Deus. O meu plano, tudo aquilo que eu tenho determinado para a minha vida, precisa se encaixar no propósito. Amém. Eles precisam estar encaixados. Olha só. Se eu já tenho andado na trajetória da minha vida, tenho traçado planos, aonde Deus não está envolvido, onde Deus não tem aprovado, quem vai pagar a conta sou eu. Agora, se eu estou andando nos planos do Senhor, é Ele que paga a conta. Porque eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Não são mais os meus conceitos, aleluia, mas o dele. Eu não ando mais nas minhas razões. Amém? Assim como Paulo disse, olha, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu já sou prisioneiro de Cristo. Aqueles homens que prenderam Paulo lá, pensavam eles que estavam prendendo Paulo, mas Paulo disse, olha, eu já sou prisioneiro dele. E o homem que julgava Paulo, esqueci o nome agora, eu vou parafrasear com você, ele disse, olha, nós podemos te soltar, posso te liberar, mas Paulo tinha convicção daquilo que ele precisava fazer. Ele disse, não, eu preciso ir para Roma. E ir para Roma ia custar a sua vida. Paulo podia ter abandonado a causa de Cristo ali. Paulo era cidadão romano. Amém? Paulo tinha tudo. Ele podia ter abandonado. Mas ele disse, não, eu tenho convicção da minha missão. E eu preciso completar a minha carreira. Eu preciso, mesmo que custe a minha vida, mas eu vou completar. Eu vou cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Amém. 1 Coríntios capítulo 3. Versículo 10. Primeiro Coríntios 3:10 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento,
além do que foi posto, qual é? Jesus Cristo. Então, o fundamento que eu estou andando sobre ele precisa ser o fundamento de Jesus. Jesus, ele é a palavra viva. Amém? O pão vivo que desceu dos céus. A palavra viva que desceu dos céus. Quando Deus chegou nessa terra, lá em Gênesis capítulo 1, diz que o Espírito de Deus, Deus encontrou a terra e existia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, haja luz e houve luz. Deus estava liberando uma palavra ali sobre a terra. Porque se eu continuar lendo Gênesis, eu vou encontrar que Deus fez o sol no quarto dia, mas no primeiro dia já existia luz. E sabe o que é que Deus estava liberando ali? Jesus sobre a terra. João 8, capítulo 12 diz, Jesus falando ali, ele diz, eu sou a luz do mundo, e aquele que está em mim, jamais andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Aquele que está em mim, irmãos, jamais andará em trevas. Os seus olhos serão iluminados. Abra em Mateus capítulo 6. Deixa eu só olhar, só achar aqui, é capítulo 6 mesmo. Veio agora essa palavra. Amém, João, obrigado. Isso aí. Você está ligado, viu? Isso mesmo. Olha só, são os olhos a lâmpada do corpo. Ele não está falando aqui os olhos carnais. Se você tem a Bíblia eletrônica aí, Strong, se você clicar em cima, olhos, se refere a optalmos, que se diz olhos da mente, faculdade de conhecer. Amém? São os olhos da mente, a consciência, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se a tua consciência está em Cristo, todo o teu corpo será luz. Amém? Você será iluminado, a sua consciência vai ser iluminada. Jesus certa vez ele fala da dracma perdida lá em Lucas capítulo 15. Ele diz, se refere àquela mulher que perdeu a dracma, a menor moeda. Ela tinha 10 dracmas e perdeu uma. E ela acende a candeia e começa a arrumar a casa. Mas para eu entender aquilo que está errado, eu preciso acender a luz. E a luz é a palavra. Quando eu acendo essa luz, eu passo a verificar algumas coisas que estão no lugar errado. E eu começo a ajustar a casa. Amém? Talvez você está precisando acender a luz. Amém? Acenda a luz, leva essa luz para a tua casa, acende ela. Começa a verificar todas as áreas da tua vida, fazer uma varredura. Sabe o que é faxina? Trazer ordem. E a luz, ela tem o poder de trazer ordem sobre as nossas vidas. Jesus, ele não veio só trazer salvação para mim. Ele veio trazer ordem. Salvação traz ordem, conserto. Amém? E a luz, ela faz isso. Então, são os olhos, a lâmpada do corpo, e se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Porquanto
Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Então acende a luz. Amém. Se depara diante dessa palavra. Coloca a tua vida diante da palavra. Aleluia. Deixa eu voltar aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor. Não há outro Deus como tu. Não há outro. A nossa vida precisa estar fundamentada na palavra. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Jesus fala sobre a casa sobre a rocha. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 24. Ele fala dos dois fundamentos, o sobre a rocha e o fundamentado na areia. E diz: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quem é essa rocha? Amém? Jesus é a nossa rocha, é o nosso fundamento. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A Bíblia diz que aqueles que pensam que estão de pé, procure para que não caia. Amém? Então, todos os dias eu preciso me lembrar desse fundamento. A nossa fé, ela é conduzida diante de um fundamento. Se a minha fé não está firmada no fundamento da palavra, ela é inoperante. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Existe uma versão que fala sobre isso. Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então a minha fé precisa estar baseada nas promessas de Deus. Eu preciso conhecer a elas. Eu preciso entender, conhecer. Amém? Em João capítulo 14, versículo 21, diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então eu preciso amar os mandamentos. Eu preciso guardar e andar na prática deles. Amém, aleluia. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: eu que sei os pensamentos a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Escutei uma mensagem do pastor Humberto hoje de manhã, e ele se referindo a esse versículo, diz: olha, existe um desígnio de Deus ali. Existe algo que Deus libera para você. Amém? Ele é que tem os propósitos estabelecidos para a minha vida. E quando eu entendo esses propósitos, esses desígnios, eu passo a andar na frequência de Deus, na rota do Espírito. E as coisas começam a fluir. Se me ouvires e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Mas antes eu preciso ouvir e obedecer a Deus.
A palavra ouvir e obedecer no hebraico se refere a chamar. A mesma palavra ouvir e obedecer é chamar. Então toda vez que Deus fala com você, Ele espera que você ouva e obedeça. Amém. Quando Deus ele veio no Monte Sinai e teve com Moisés, se nós lermos lá, estudarmos, Deus ele a princípio ele queria falar com o povo, mas o povo teve medo. E o povo logo chegou para Moisés e disse: olha, fale Deus contigo e você fale conosco. E nós vamos cumprir tudo. Mas Deus queria que eles primeiro ouvissem Ele. Deus queria que o povo ouvisse. E não saísse a fazer sem antes ouvir. Então muitas vezes a gente parte para fazer algo sem antes ouvir a Deus. Então antes de você tomar alguma decisão, pare um pouco para escutar o Senhor. Gaste tempo. Vá para o lugar de oração, o lugar da intimidade, o lugar do conselho. Amém. Então, irmãos, não seja precipitado em tomar algumas decisões. Porque sempre o precipitado ele vai pecar. Amém. Abra lá em Gênesis capítulo 12. Aqui Deus fala sobre Abraão. Deus dá uma promessa para Abraão. Naquele tempo ainda era Abrão. Mas diante da promessa, o propósito era que todas as famílias fossem abençoadas. Deus dá um propósito a um homem, aonde algo não vai parar nele, não vai parar só na sua casa. Mas aquilo vai prosseguir sobre toda a terra. Amém. Aleluia. Existe uma geração que cai, Gênesis capítulo 3, e Deus vai encontrar algo em Abraão. Os estudiosos dizem que de Gênesis 3 a Gênesis 12 são 2000 anos. Em Abraão, Deus começa a trajetória da descendência de Jesus. Mas olha só o que é que diz aqui. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só. Aquilo que Deus estava começando com o homem, ia prosseguir sobre toda a terra. Se você abrir o evangelho lá de Mateus, você vai ver a genealogia, não é isso a palavra? De Jesus. E lá começa com Abraão. Não começa com Adão e nem Noé, mas começa com Abraão. Porque Deus estava levantando um pai ali. Um pai que seria um pai de nações. Gênesis capítulo 17. Não, capítulo 18. Versículo 18.
Olha só. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordenem os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olha só. Deus estava dizendo, olha, Abraão, você não pode parar. Você precisa instruir os seus filhos. E de geração em geração, isso vai ser transmitido. E nós sabemos que tudo foi prosseguido até Jesus Cristo. Até chegar a Cristo. Então, o que é que eu quero me deter nisso? Que aquilo que Deus está fazendo com você, amém, vai tocar em vidas. Colossenses capítulo 1, versículo 26 em diante, o que é que diz? O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, foi revelado aos santos, foi revelado aos filhos. Que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória. A glória que ia prosseguir, que tem prosseguido sobre a terra. Amém? Então o evangelho, ele não pode parar em mim. Ele precisa prosseguir através de mim. Eu preciso ser um homem abençoador. Amém? Eu preciso cumprir o propósito de Deus. Às vezes tem pessoas na sua família que ainda não foi alcançada, porque você tem retido o poder. Amém? Deus quer operar através de você. Deus quer que você leve essa mensagem para dentro da sua casa. Acender a luz lá. Para que eles possam ser tocados por essa palavra. Amém. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, ele é insípido. Não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. Então eu preciso trazer o sabor para muitos lugares. Aleluia. Então assim brilha a tua luz, para que os homens possam ver as tuas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. A minha vida se conduz de boas obras. Aleluia. Quando eu estou nesse lugar da promessa, irmãos, eu não preciso mais fazer força. Porque ele disse que se você obedecer os meus mandamentos, se você andar diante do meu conselho, todas essas bênçãos correrão atrás de vós. E eu chego numa posição que eu não preciso mais correr atrás delas. Mas elas começam a correr para a minha casa. Amém. Aleluia. Então se algumas coisas não estão dando certo, aí pare um pouco. Se examine. Às vezes algumas coisas não estão dando certo na minha vida, eu digo, não pai, eu preciso parar. Eu preciso ir para dentro de um quarto e calar as minhas emoções, calar o clamor da minha alma e começar a escutar o meu Deus. E aí ele começa a dizer, olha, não é desse jeito não. Está tudo errado. Não é dessa forma. Isso que você está fazendo está errado, cara. Para com isso. Não é na força do teu braço. Mas sou eu que vou conduzir você. Aleluia. Sabe por que Deus levou o povo para o deserto? Para ser provado pela dependência dele. Porque o filho que não é provado na dependência de Deus, ele vai destruir a herança. Eu preciso entender a dependência de Deus. Eu preciso andar diante disso. E saber que todos os dias ele preparou para mim.
Porque o dia de amanhã pertence a Ele. O dia de amanhã pertence a Ele. Ele já foi no nosso futuro. Existem coisas que Ele já preparou lá. Aleluia. E eu só preciso escutar a sua voz. E dizer, não, Senhor, o caminho é esse. O pastor João Roberto, lá de Campina Grande, ele disse que andar com Deus é como se você andasse numa estrada e na medida que você vai entrando nas curvas, você vai descobrindo o caminho. Deus vai revelar o fim para você. Mas existe um processo, uma caminhada para se chegar lá. Olha só a história de José. José tem aqueles 2 sonhos. Ele chega para os seus irmãos e diz, olha, eu sonhei que nós estávamos juntando os feixes, e o meu feixe se levantou, e o de vocês começaram a me arrodear, e o meu feixe estava levantado, e os de vocês descaídos. E os irmãos deles não entenderam. Deus estava revelando o fim, porque José seria o governador do Egito. Depois ele diz, olha, eu sonhei com o sol e com a lua, e as estrelas se prostravam diante de mim. Mas um dia isso aconteceu. Um dia isso aconteceu. Mas se você olha a história de José, vê tanto processo que ele precisou passar para chegar lá, irmãos. Não estou dizendo que é necessário que você sofra. Amém? Não me entenda mal. Amém? Amém? Mas eu preciso entender esse caminho que eu estou andando, para que eu possa chegar no fim. Amém? Amém. Aleluia. E engraçado que quando José chega lá no fim, ele entende porque por tudo aquilo que ele passou. Ele passa a entender. Porque foi jogado no fosso, foi vendido como escravo, amém, foi injustiçado na casa de Potifar, foi preso, 10 anos na prisão, vê os seus amigos sendo libertos, discernindo os sonhos, mas um dia aconteceu. Não desista. Se você tem uma palavra, continue. Amém. É como o pastor Humberto disse, pode dar sangue na canela, mas eu não desisto. Aquele que me prometeu é fiel para completar. Aquele que começou a boa obra na minha vida, ele vai completar. Então eu preciso só confiar em Deus. Amém. Aleluia. Deixa eu só ver aqui se é Gênesis 47. 46. Aleluia. Eu ia abrir aqui, mas não encontrei. Depois a gente vê. Então, José entendeu o que ele passou. E ele chega lá e ele diz, olha, foi necessário eu passar por tudo isso. E Deus me trouxe para o Egito, para que a gente não viesse a morrer de fome. Porque houve 6 anos de seca. E ele disse, eu vim para cá. E Deus me colocou como pai de Faraó. Faraó diz, olha, você só será menor
do que eu no trono, mas toda essa terra você vai governar. Tudo. Um homem que Deus levanta com autoridade. Quando nós levantamos com autoridade, irmãos, amém, nós passamos a dominar a nossa vida. Agora, autoridade tem a ver com submissão. Amém. Sempre quando eu ando em autoridade, eu me submeto à voz de Deus. Eu ando em humildade, eu entendo, eu reconheço. Aleluia. Aleluia. Amém. Então existem promessas que já estão decretadas a nosso respeito. E quando eu conheço elas, eu passo a desfrutá-las. Deus profetizou até para os pássaros, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 25. Fala sobre a solicitude da vida. Amém. Até os pássaros Deus deu promessas para eles. Em Mateus capítulo 6, versículo 26 diz: observa as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Existe uma profecia, você olha para os pássaros, um pássaro, eu tenho certeza, um pássaro ele nunca vai dormir com fome. Porque sempre vai existir uma provisão para ele, porque há uma palavra que já foi profetizada. E Deus diz: olha, por que você está inquieto? Por que você está amargurado? Por que você está atribulado com o dia de amanhã? Sabe por que você foi saculejado um pouco? Ei, confia em mim. Confia em mim. Sabe por que você está passando por pressão? Agora eu quero te dizer, diante dessa pressão, tem alguma coisa que Deus vai nos ensinar. Por quê? Aleluia. Mas diante disso, Deus só espera que nós possamos ajustar o nosso coração. E aí Ele diz: agora você está pronto. Sabe por que José precisou passar por aquilo tudo? Porque ele ainda não estava pronto. E Deus não vai colocar coisas grandes na mão de menino. Deus não vai. Eu vou precisar entender. E foi necessário passar todo aquele tempo. Mas eu creio em tempos de aceleração. Eu creio em tempos de avanço. Aleluia. Outro dia eu estava orando e Deus disse: olha, filho, quando o avivamento vir sobre a terra, olha só, a gente vai ter um problema santo. As igrejas não vão caber as pessoas dentro. E a gente vai ter que ir lá para o meio da rua cultuar. Tu já pensou, esse bairro aqui, todo mundo querendo Jesus? E se eles disserem: não, eu vou para a Zona Norte. Eita, pastor, o negócio é sério. Eu quero aquela palavra revelada. Ei. É sério, irmãos. Tem um irmão aqui que, segunda-feira, disse: pastor, eu quero levar no lugar. Aí eu disse: cara, tu quer me levar aonde? Não, que tem algo acontecendo num alto aqui, pastor. Algo sobrenatural, eu queria levar lá. Eu disse: tá certo, vamos lá. Segunda-feira à noite. Aí o cara me levou numa escadaria, num alto aqui em cima. Irmão, quando eu chego na escadaria lá, uma escadaria estreita, tinha mais de 50 pessoas lá, pastor. Eu nunca vi um negócio daquele. Mais de 50 pessoas buscando Jesus.
Aí eu disse, pai, o que é que eu vou fazer aqui? Aí eu fiquei só escutando o que Deus queria trazer para aquele ambiente. E da forma deles, né? Cada um uma oportunidade e tal. E aí quando me chamaram, eu dei uma palavra lá para eles lá, ministrei. Rapaz, eu vi tantas pessoas sedentas da palavra. Cada vez que eu falava, eu via lágrimas nos olhos. Pessoas querendo ser tocadas pelo Senhor. Eu não quero falar isso para me exaltar, porque isso não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Irmãos, sinais. Amém. Quando a gente fez o apelo para orar sobre cura lá, muitos se levantaram, pessoas com câncer, pessoas que anos com dores, as dores sumiram. Amém. Um jovem lá chegou para mim, pastor, minha mãe está desenganada, ela geme de dor, ela disse que as dores passaram. Agora como é que você pode reter isso? Aleluia! Eu não posso reter isso, irmãos. Você não pode reter isso. O louvor pode subir. Você não pode reter. Então esses são dias de avivamento. Eu creio nisso. Esses são dias de acréscimo. Aleluia. Esses são dias que Deus vai, aleluia, Ele vai conferir riqueza para a sua igreja. Amém. São dias onde Deus vai conferir finanças altíssimas. Amém. Agora eu quero te dizer, isso vai vir dos nossos bolsos. Amém. Porque Ele vai nos prosperar para a gente financiar o reino. Aleluia. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que esse é o tempo da igreja. É o tempo que a igreja vai avançar no Brasil. Aleluia. Que a igreja vai levantar muitos. Eu creio em muitas obras que a igreja vai fazer lá fora. Amém. Aleluia. O meu coração arde. Amém. Quando se fala em sair. Aleluia. Eu creio nisso, irmãos. A gente fez um evangelismo aqui 2 meses atrás, num bairro carente aqui, um bairro afetado pelas drogas, aonde a gente chegou lá e encontrou crianças de 10 anos cheirando cola. Que coisa triste. E a gente teve a oportunidade de entrar num clube, que está fechado há mais de 10 anos, por vários assassinatos que houve lá. Inclusive o dono morreu lá dentro. E abriram as portas para a gente fez o nosso culto lá do evangelismo lá dentro, irmãos. E eu vi o poder de Deus operando naquele lugar. Muitos jovens se rendendo. A gente só começou a adorar. E Deus começou a operar ali. A gente nem ministrou a palavra ali, a gente só fez adorar. Foi isso, Tiago? E Deus começou a tocar nas vidas. Ei, existe algo que Deus vai fazer, algo sobrenatural através de nós. Aleluia. Você pode ficar de pé. Algo sobrenatural. Entenda para aquilo que você foi chamado. Entenda o seu chamado. Amém. Entenda isso. Você não é igual a todo mundo. Deus te fez específico para um propósito. Amém. Aleluia. Nós não somos iguais, irmãos. A diversidade, a diferença aqui. Amém. E nós celebramos isso. Aleluia. Amém. Vamos cantar algo. Aleluia. Aleluia.
Obrigado, Pai. Obrigado. Outro igual a ti, Senhor. Tão formoso e grande é o teu amor. Nada nesse mundo, nada nesse mundo Nada neste mundo satisfaz. Jesus, sua graça nunca acabará. Tua presença é o céu pra mim. Tua presença é o céu pra mim. Se você está aqui e ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, amém, você veio para esse lugar para encontrar Ele. Ele tem uma novidade de vida para você, amém. Se você está aqui, só levanta o braço, amém, só se identifique, amém. Você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você não veio aqui por acaso, você veio para encontrar Ele. Amém. Você está aqui. Se você por algum motivo se afastou do propósito, amém. Se você se afastou da caminhada com o Senhor Jesus, hoje é o dia de você voltar. Amém. Hoje é o dia de você voltar. Aleluia, isso. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Amém. Nós temos ainda mais de 2 minutos. Amém. Você pode vir aqui na frente. Você está voltando para Jesus? Amém. Aleluia. Então, Ele faz hoje tudo novo de novo. Amém. Aonde você parou, Ele traz você de volta. Amém. A Bíblia diz que quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, ele mudou as suas vestes, colocou um anel no seu dedo e colocou uma mesa perante ele. Aleluia. Você pode levantar os braços. Amém. Repete comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida em tuas mãos. A partir de hoje, você é Senhor. Você é Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Pai, eu te dou graças no nome de Jesus pela vida da minha irmã, Senhor. Eu declaro, Pai, aleluia, tudo aquilo que ela perdeu no passado, restituição na vida dela, em nome de Jesus. Restituição. Ela entendendo, Senhor, o que é um relacionamento com o Senhor. Nós declaramos uma mente renovada em Ti. Aleluia. Obrigado, Pai. Nós te rendemos graças no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir. Aleluia. Então, eu espero que você tenha sido abençoado, amém?